Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema sensacional, o reino além do ativismo. Sabe, nós vamos tentar entender como aquela rotina super pesada e exaustiva de uma instituição religiosa pode, por incrível que pareça, acabar afastando a gente da verdadeira essência da espiritualidade. E o pior, afastando a gente da nossa própria família. Vamos nessa? Bom, para começar, pense nesse paradoxo incrível. É totalmente possível passar a vida inteira ali super ocupado com deveres que a gente considera sagrados, não é? Liderando eventos, pulando de reunião em reunião e, no fim das contas, estar completamente desconectado de Deus. Tem uma armadilha muito sutil aí. É quando a nossa necessidade psicológica de se sentir útil, de ser produtivo, acaba atropelando o relacionamento puro e simples com o divino. E olha, essa é a chave para a gente começar a entender a diferença gigantesca entre fazer parte de um movimento vivo e só cumprir tabela numa agenda religiosa lotada. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. Tem uma diferença bem perigosa e silenciosa que a gente precisa notar. Olhando de fora, parece que as duas coisas exigem o mesmo nível de serviço, de renúncia, é super fácil confundir. Mas quando a gente compara a devoção verdadeira, aquela coisa viva de carregar a cruz, com aquele fardo imenso, pesado e super desgastante que é tentar manter as engrenagens de um sistema funcionando, a diferença fica gritante. É literalmente o abismo entre carregar um propósito de vida com significado e só ficar arrastando um peso criado pela burocracia e pelas expectativas dos outros. E é exatamente aqui que a gente chega no X da questão, o tal do ativismo religioso. O reino de Deus, na sua essência, foi desenhado para ser um movimento vivo, orgânico. É o divino atravessando a nossa existência humana. Só que o ativismo pega esse fluxo cheio de energia e transforma num mecanismo rígido. E a grande ironia de tudo isso é que esse processo acaba afastando as pessoas da mensagem original. Quando o ativismo toma conta, aquilo que deveria pulsar cheio de vida vira só uma repetição fria e mecânica. O amor, que deveria ser a coisa mais espontânea do mundo, acaba virando só mais uma obrigação na lista. Agora, o que é muito interessante é a gente observar o contraste perfeito de como Jesus lidava com tudo isso. Ele fugiu o tempo todo do que a gente pode chamar de bolha religiosa. Em vez de construir a espiritualidade dele ali, protegido entre quatro paredes, ele escolheu a interação real, olho no olho. Ele preferia caminhar pelas estradas cheias de poeira, entrar na casa das pessoas comuns, sentar para comer junto, chorar o luto com as famílias que estavam sofrendo. Pensem bem, nenhuma dessas ações precisa de um palco ou de microfone. Elas exigem algo muito mais profundo. Exigem humanidade compartilhada. E essa dinâmica deixa muito claro que a mensagem original nunca foi sobre criar uma fuga espetacular do mundo real. Viver trancado num circuito interno, cercado só pelos mesmos eventos e por pessoas que pensam iguaizinhos a nós, isso simplesmente mata qualquer missão autêntica. Lembrem daquela analogia clássica do sal? O sal só serve para dar sabor e preservar alguma coisa quando ele realmente encosta na terra, quando toca na comida. Uma espiritualidade saudável é aquela que busca interagir e transformar o mundo real, em vez de se isolar numa bolha por medo ou por um falso senso de superioridade. O que nos leva, infelizmente, a uma das consequências mais pesadas de toda essa história. Pense um pouco no impacto e na dor que essas palavras carregam. É uma tragédia emocional silenciosa que o excesso de ativismo acaba gerando. A gente vê com uma frequência assustadora pessoas que são líderes incríveis, figuras públicas super respeitadas que falam para multidões, dominam os altares, mas aí quando giram a chave da porta de casa são completos desconhecidos para a própria família. É um choque de realidade devastador sobre o custo humano, aquele custo invisível mesmo, de ter uma agenda lotada de compromissos sagrados. E se a gente ampliar o olhar para essa ferida, tem uma dinâmica psicológica super dolorosa acontecendo, principalmente com a nova geração. Fica muito evidente que muitos filhos não estão necessariamente abandonando os princípios da fé. O que eles repudiam, o que eles não aguentam mais, é a memória emocional ligada a um tipo de religiosidade que sugou todo o tempo o afeto e a atenção dos pais deles. Para uma criança ou um jovem que cresce vendo a instituição consumir a vida dos pais, o templo perde totalmente aquela ideia de refúgio. É muito triste, mas o lugar que deveria ser de acolhimento acaba virando o monumento físico, o símbolo exato da ausência de quem eles mais queriam ter ali por perto. Então, o ponto crucial aqui é esse paradoxo agonizante que na maioria das vezes a gente nem percebe nas comunidades. De um lado, você tem aquele esforço absurdo, exaustivo, super aplaudido de tentar salvar o mundo preenchendo planilhas e agendas como se a pessoa fosse um executivo de multinacional. Só que do outro lado, na intimidade que ninguém vê, a base emocional, a própria família, está desmoronando, ficando em ruínas. Esse sucesso todo lá fora acaba servindo como uma máscara social perfeita para esconder um colapso relacional profundo dentro de casa. E convenhamos, nada disso passa no teste de um evangelho que é focado no amor de verdade. Mas aí, para a gente encontrar o antídoto para tudo isso, basta olhar para a cena da cruz.
Prestem atenção nesse detalhe. Jesus estava lá carregando literalmente o peso cósmico de toda a redenção humana e mesmo assim ele faz uma pausa crucial. Ele olha para a mãe dele, Maria, e garante o cuidado dela, dizendo: "Mulher, eis aí teu filho." O peso desse momento é gigantesco. Ele mostra que a espiritualidade mais alta que existe não deixa a responsabilidade afetiva de lado. Nem mesmo no ápice da missão mais importante da história, o cuidado com as relações humanas mais vulneráveis foi colocado em segundo plano. E isso ilustra brilhantemente uma regra que simplesmente não dá para quebrar. O amor vertical, ou seja, a nossa devoção e o serviço a Deus, é completamente capenga e incompleto se estiver desconectado do amor horizontal. E esse amor horizontal é o cuidado real, palpável, prático, com o ser humano que respira do nosso lado. Não existe justificativa espiritual no mundo, por mais grandiosa que pareça, que valide abandonar as nossas relações. Essas duas dimensões precisam estar de mãos dadas, senão a fé perde todo o sentido. É a falta desse equilíbrio que expõe a falha profunda dos líderes religiosos daquela época. Jesus batia de frente com essa armadilha onde o serviço religioso virava um substituto tóxico da presença verdadeira. Sabe, existe um perigo muito grande da gente ficar impecável nos rituais, de não errar uma vírgula da regra de comportamento, mas ser completamente ausente quando a situação exige misericórdia. É aquela história, a pessoa estuda tanto que vira um baita especialista nas leis do templo, mas na vida real, na prática da empatia e do amor humano, vive como um verdadeiro estrangeiro. E a resposta, o caminho para curar tudo isso, não está em criar mais atividades. A maturidade espiritual não tem nada a ver com o número de eventos anotados na sua agenda. O sinal claro de que alguém é um verdadeiro discípulo é a capacidade de espalhar paz e amor no feijão com arroz do dia a dia, de segunda a segunda. A maior prova de maturidade espiritual é a gente pegar uma coisa tão comum, tão cotidiana, como a mesa de jantar de casa e conseguir transformar aquilo ali, através de conversas e afeto, num verdadeiro altar de reconciliação para nossa própria família. Vamos dar mais um passo e entender como essa ideia vira um diagnóstico super preciso da nossa geração. A grande crise espiritual moderna está exatamente nesse contraste. Tem muita, mas muita gente mesmo que foi treinada até a exaustão para trabalhar para Deus. E vamos ser sinceros, na prática, isso muitas vezes significa só ralar sem parar para manter a máquina dos projetos religiosos girando. O que acabou se perdendo no meio de tanta pressa foi aquela arte milenar de caminhar com Deus. Enquanto trabalhar só gera cansaço, ansiedade e aquela pressão por resultados, caminhar é sobre manter uma conexão tranquila, constante e relacionalmente profunda. Só que recuperar essa capacidade de caminhar não é algo que se faz correndo, né? Tem 5 requisitos básicos aqui que vão totalmente na contramão dessa nossa cultura de produtividade frenética. Primeiro, o silêncio. A gente precisa dele para conseguir ouvir o que o barulho esconde. Segundo, a presença plena, que é basicamente aprender a estar 100% onde os nossos pés estão. Terceiro, saber escutar o outro de verdade, prestando atenção. Quarto, tempo de qualidade, que simplesmente não dá para acelerar. E quinto, a nossa humanidade, para a gente se permitir sentir, errar e acolher a fragilidade do outro. É um lembrete incrível de que o divino habita justamente nessa pausa, e não naquela loucura de produção constante. Bom, para a gente fechar a nossa análise de hoje, fica aqui uma reflexão final que precisa ecoar com a gente depois daqui. Olhando de forma bem honesta para o espelho das nossas próprias atitudes, a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que a gente está gastando toda a nossa energia só para virar engrenagens super eficientes e previsíveis para alimentar um sistema institucional? Ou será que, vivendo as nossas relações do dia a dia e cultivando a nossa humanidade com paciência, a gente está realmente se tornando uma imagem vibrante e viva do amor num mundo que está precisando tanto disso? Pensem nisso. Um abraço e até a nossa próxima análise.